We don't simply welcome new immigrants. We don't simply welcome new arrivals. We are born of immigrants. That is who we are. Far more in common than that which divides us. Be seen and speak of what they want to say. Este é o Entrevistos. Aqui, abre-se espaço de conversa entre cidadãos do mundo. Falamos com pessoas curiosas, estudiosas, entusiastas e pesquisadoras. É destinado aos professores, aos alunos, aos exploradores e aos nómadas. Este é um projeto de partilha de experiências ligadas à integração, desde Portugal no mundo e mesmo o mundo em Portugal. A cada domingo, pelas 9h30, é publicado um podcast nas plataformas do Spotify, do SoundCloud e do YouTube. Disponibiliza-se a todos que quiserem ouvir experiências das pessoas comuns, de diferentes backgrounds, géneros e heranças culturais. Cada experiência é legítima, pois somos todos produtos do nosso contexto cultural e social. Portanto, os meus pais nasceram os dois em Angola, conheceram-se por lá, não é? No básico também, eles conheceram-se no básico, de facto, que eram miudinhos. Entretanto, foi engraçado porque depois um deles veio para Portugal com a tia e a outra veio atrás, sem querer. E encontraram-se cá em Portugal, no Alentejo, em Santo André. Não sei se sabes onde é que é Santo André, mas é ali Pacines, okay. Lá para baixo, sim. Lá para baixo. Portanto, eles foram os dois para lá viver e encontraram-se. O meu pai estava randomly a andar de bicicleta na rua e a minha mãe na janela e chamou: Carlos, o que é que estás aqui a fazer? Muito engraçado, muito engraçado. Pronto, aí começaram a namorar e tal. Nisto eles tinham para aí uns 17 anos e pronto, o que é que acontece às vezes a estes adolescentes? O que lhes aconteceu a eles que engravidaram. Pronto. Os dois. Engravidaram. Pois, exatamente. Então a minha mãe, entretanto, fica grávida com os 17 anos e tem que largar a vida toda, não é? Porque por mais que nós digamos, pronto, atualmente o panorama é diferente, não é? Atualmente nós temos alguns homens a abdicar de muita coisa para cuidar dos filhos, mas antigamente era a mulher. Antigamente era a mulher que largava tudo, largava a escola, tudo, para tomar conta da filha. E foi precisamente isso que aconteceu. A minha mãe teve que ir trabalhar quando eu nasci e o meu pai ainda continuava na escola e a minha avó paterna disse: não, também vais ter que parar e vais ter que trabalhar, vais pegar na tua mulher, vais arranjar uma casa e vais viver com ela. Então é uma Denise pequenina, com um pai e uma mãe com 18, 19 anos os dois, não é? Quando começaram a viver juntos, e é uma Denisezinha pequenina com 1 ano e tal, porque eu vivi pelo menos até ao 1º ano de vida com a minha avó. E com a minha mãe, portanto, elas viviam as duas numa casita pequenina, no Miratejo, portanto, onde eu atualmente voltei a viver. É engraçado, pronto. Portanto, passei a creche toda e etc, fiz 5 anos e fomos viver para o Cacém. Sempre fui muito boa na escola, sempre fui muito mandona, muito justiceira. Os professores chamavam e diziam: ai, a Denise é muito mandona, mas tem a cabeça no sítio, mas às vezes desvia-se ali um bocadinho, quer mandar, quer responder e etc. O meu problema na escola sempre foi responder. Uma coisa de outro mundo, pronto. Entretanto, portanto, pelo Cacém fiz desde o 1º ano até ao 12º ano. E quando chega ao 12º ano, os meus pais de repente decidem que tinham que tirar os filhos do Cacém. Tinham que tirar os filhos do Cacém, o ambiente era mau e estavam muito preocupados com a educação do meu irmão. Eu tenho um irmão que tem uma diferença de 7 anos, portanto o meu irmão tem agora 18. Mas os meus pais estavam muito preocupados por causa do ambiente no Cacém e eu sempre assim: mas o que é que tem o ambiente no Cacém? Muita bandidagem, más companhias, tu foste menina, tu safaste e não sei o quê, mas o teu irmão pode não se safar. E eu: vocês... As mulheres safam-se nessa situação? Vocês educaram-me tão bem, porque é que não haveriam de educar o meu irmão? Eles: não sei o quê, contigo já foi difícil manter-te no teu caminho, na tua rota, não engravidares, não andares a roubar e etc. E eu, para mim, aquilo era tudo muito surreal. E eu: nunca pelo amor de Deus. Isso? Não sentias isso no teu dia-a-dia? Muitos, é assim, eu não vou mentir que houve várias alturas em que, não é, nós somos expostos a situações em que podíamos seguir maus caminhos, não é? Mas a educação que eu tive, não é, e que é a mesma que é passada ao meu irmão, foi a de seguir o meu caminho reto, não é? E tinha os meus pais
não digo em cima de mim, mas sim, em cima de mim, literalmente, não é? A controlar o que é que eu estou a fazer, o que é que eu não estou a fazer, como é que estão as notas e a meter objetivos, não é? A traçar objetivos na minha cabeça. Filha, tu tens que ser alguém, o que é que tu queres ser quando fores grande, o que é que tu queres fazer, não é? Punham-te objetivos, ambições na cabeça. Exatamente, ambições na cabeça para que eu pudesse avançar e ser alguém na vida, não é? Os meus pais sempre tiveram esta coisa de tu tens que ser alguém na vida e tens que ser independente. E achas que isso tem a ver com o facto de seres mulher ou tem a ver com o facto de... Pronto. Eu acho que é uma mistura de tudo, não é? Sendo os meus pais pessoas que cresceram com mulheres muito dependentes de homens, não é? Não tanto a minha mãe, porque a minha avó, com quem eu recentemente vivo, a minha avó materna, muito cedo separou-se do pai da minha mãe, teve 3 filhos com ele, separaram-se e ela lutou muito para não precisar dele e para poder criar os filhos. Mas o meu pai não, o meu pai já veio de um ambiente em que a mãe, de certa forma, apesar de também ser batalhadora, estava sempre com alguém, não é? E de certa forma se calhar dependia desse alguém. E o meu pai cresceu a ver isso com muito maus olhos e a pensar, um dia que eu tiver uma filha, a minha filha não pode depender de ninguém. Além do mais, tu disseste que a tua mãe teve que deixar tudo para trás quando engravidou. Exatamente, não é? portanto, a minha mãe, deixando tudo para trás, tornou-se automaticamente dependente do meu pai, não é? Quando eles começaram a viver juntos, o meu pai naquela altura trabalhava na construção civil, e a minha mãe, pronto, ia tendo um emprego aqui, um emprego ali, entretanto começou a ser despenseira no Egas Muniz, mas o meu pai passou para a RDP África, tornou-se locutor. Portanto, uma pessoa que ganhava mais, não é? Sustentava a casa com uma capacidade que a minha mãe não tinha para sustentar. E a minha mãe também sempre com aquela do... Pronto, vou fazer com que a minha filha não tenha que passar pelo que eu passo. Ou seja, sempre que se chateava com o meu pai, não é? Havia sempre aquele pé atrás do eu não posso fazer nada porque se nós nos separamos, ela é que fica com a menina. Ele é que fica com a menina, aliás, porque ele tem mais capacidades e o tribunal vai decidir deixar com ele, não é? Pronto, ela sempre teve muito esse medo. Quando eles se chateavam e discutiam, normal num casal, não é? Portanto, foi um bocado dos dois lados, não é? Os dois queriam que eu fosse uma pessoa independente, que eu me tornasse uma mulher independente um dia. Portanto, isto é não só eles, como os meus avós, não é? As minhas avós, neste caso, que foram quem tiveram mais influência na minha educação. Entretanto, tive um primo, neste caso primo do meu pai, que tirou um curso de hotelaria, gestão de hotelaria. A coisa não correu muito bem, então ele foi para a FECUL tirar engenharia informática. Então tu até gostas de computadores, estás sempre nos computadores, tu mexes naquilo tudo, tu até gostas de computadores, olha, tu pões os olhos aí no primo Bruno, já viste, ele ganha muito dinheiro e não sei o quê. E eu realmente a ver o primo Bruno, não é? A mãe muito bem, eles são pai uns 4 ou 5 irmãos, os irmãos a viverem à pala dele, a casa sempre espetacular, a mãe sempre bem, os primos também, os mais pequenos, não é? Os sobrinhos dele, neste caso, sempre muito bem. Eu, porra, a engenharia informática se calhar está mesmo a bombar. Eu só decidi seguir mesmo a engenharia informática foi mesmo no 12º ano. Eu entrei logo em ciências. Okay. Do 9º para o 10º ano eu passei logo para ciências porque já sabia que abriria um leque maior de oportunidades. Mas pronto, ali depois no 12º ano eu vou para Torres Vedras. Portanto, eu faço 2 semanas de escola no Cacém, que foi péssimo, e saio passado 11 anos para Torres Vedras, uma miúda que sai do Cacém para Torres Vedras. Péssimo, com 16 anos, péssimo. Em Torres Vedras foi muito duro. Foi muito duro no início porque, para já, tu sais de um meio em que tens muitos africanos e tens um bocado de tudo para um sítio em que é só brancos, praticamente. Portanto, tu chegas ali, há uma preta na escola, uma. E eu nunca mais me esqueço dela, era a Anair, muito simpática, mas a única preta era a Anair. Entretanto, cai de paraquedas uma Denise. E depois é um choque de... como é que eu posso dizer, de vivências e de maneiras de estar muito, muito grande, não é? Porque estamos a comparar Torres Vedras com Cacém, não é? Não junta de maneira nenhuma. Estamos a falar de um sítio super pequeno, fechado, não é? Com pessoas maioritariamente de aldeias,
a comparar com um sítio que é suburbano, não é? O Cacém está ali no meio da linha de Sintra, aquilo tem Com tudo, grandes não é? misturas, não é? E principalmente as grandes misturas, portanto, para mim no início foi horrível. O que é que senti? Eu acabei em que por- nível? Que tipo... Podes contar alguma situação em particular que tenhas vivido? Eu era, efetivamente, era mais o... Como é que eu posso dizer? Eu sempre fui mais madura. Eu cresci muito depressa mentalmente e fisicamente também, mas mentalmente muito depressa. E fazia-lhes imensa confusão e havia professores meus, nomeadamente a minha professora de língua portuguesa, que era a diretora de turma, que fazia questão de dizer: vocês estão a ver a Denise, que veio lá do Cacém, é muito mais responsável do que vocês todos. E eu, pronto, eles vão-me todos odiar. Porquê? Porque eles são todos uns meninos da mamã betinhos e eu não é? Ou seja, eu venho de um meio... Também ali o contraste, em que, não é? exatamente, eu venho de um meio diferente e em que eu tenho uma capacidade de ser e de estar, digamos, quase de sobrevivência muito diferente, De adaptação. não é? E de adaptação, exato. Eles eram tudo de malta, que saíam de casas em que os pais para já têm uma diferença para aí de 20 e tal, 30 e tal anos com eles. Portanto, é a diferença que eu tenho das minhas avós. As minhas avós têm 62 anos, nós temos Pois porque a tua mãe 36 também anos. esteve muito nova, não é? Portanto, Nós temos 36 anos de diferença, portanto, para eles os pais são os meus avós. A professora achava extraordinário o facto de eu ser filha de pais tão novos, não é? Filha de pais tão novos e vinda de um meio como o Cacém, não é? Que para eles, na cabeça deles, é só bandidos e gandulhos, e ser uma pessoa tão reta e tão responsável. Então eu isolei-me. Eu nos intervalos ia lá para um anfiteatro, metia os fones nos ouvidos e ficava lá parada. Ninguém, não ia ter com ninguém, estás a ver? Entretanto, claro, depois com o passar do tempo, e eu também sou uma pessoa minimamente social, não é? Mais ainda agora, mas na altura já era. Claro que houve colegas que foram atrás de mim, então, mas fala lá mais de ti e tal, queres vir ter connosco, queres ir tomar o pequeno foste bem almoço acolhida, connosco? nesse sentido. Tive então, um grupo de colegas que sim, que naquela fase elas repararam que eu estava a retrair-me demasiado, então foram ter comigo, quiseram saber mais sobre mim, etc. E pronto, depois acabei por perceber que eram boas pessoas e formei laços com elas e tornámos-nos boas amigas. E não Também sentiste mesmo que a tua cor podia também gerar algum preconceito ou algo assim? Porque isso acontece em gerou outras conversas. gerou preconceito com pelo menos 2 colegas da turma. 2 colegas da turma eram mesmo, mas hoje eu vejo que eram pessoas mal formadas e há uma diferença muito grande em ser-se mesmo uma pessoa racista ou ser-se uma pessoa mal formada, não é? E eles eram pessoas mal formadas, tanto que eu não sei onde é que andam hoje, mas estão na cepa torta de certeza. Eram pessoas mal formadas. Todos os outros eram pessoas que tiveram uma boa educação de berço, não é? Em casa, portanto, não é? Que isso é importante. Exatamente. Portanto, apesar de não se relacionarem tanto com pretos naquela zona, porque não os havia, estavam abertos a conhecer-me, a conhecer a minha cultura e a respeitar. Portanto, ainda fiz algumas amizades com a malta dali, mas pronto, aquilo é tudo gente beta, não é? É tudo gente das quintas, das uvas, dos vinhos, é tudo gente cheia de dinheirinho, não é? Pronto, e eu não sou uma pessoa rica, né? Nós nunca fomos ricos, os meus pais trabalham imenso, conseguimos ter a nossa casinha, um carrito ou outro, mas eu não tinha o mesmo nível social que eles, não é? Mas isso nunca foi barreira. Eles sempre foram muito abertos, convidar para aniversários e etc. Nunca senti que eles não me vão chamar porque eu sou a preta pobre, estás a ver? Nunca senti isso com eles. Mas sabes que eu digo sempre que eu tive muita sorte com os brancos com quem me cruzei na vida. Não só por causa, lá está, da forma como os meus pais sempre se apresentaram como pessoas, não é? Tanto em profissão como com o seu carácter, não é? O meu pai, como eu te disse, trabalha na RDP África, é locutor e isso estabelece logo um nível na conversa. Claro que se calhar eu indo para Torres Vedras e apesar de ter um bom carácter, ser uma miúda responsável, indo para Torres Vedras, o meu pai é que era o meu encarregado de educação em Torres Vedras, a minha mãe foi sempre a vida toda, mas em Torres Vedras foi o meu pai. Claro que se aparecesse lá um senhor da construção civil, se calhar o impacto não teria sido este, estás a perceber? De certa forma ainda há muito
uma divisão entre o aspecto ou o que as pessoas achem que o senhor ganha. Ele, na altura, quando fomos viver para Torres Vedras, tinha um Mercedes, então tem outro impacto. Dizem, olha, este preto tem dinheiro, de certa forma, estás a ver? A filha dele, pá, atenção que... Ou seja, o que eles deviam fazer com todos, que é dar atenção ao caráter da pessoa, não fazem quando pressentem que a pessoa é de uma classe social baixa. Não o fazem. Portanto, se tu estiveres numa classe social já mais ou menos bem inserida, bem estabelecida, já há abertura a conhecer-te de maneira diferente. Não digo pelos colegas, mas pelos professores. Certo. Pronto, então eu sempre beneficiei disso, não é? Do meu pai estar numa boa posição social e as pessoas respeitarem-no por isso, não é? Ser locutor, ser uma pessoa que fala bem, eloquente. Portanto, sempre foi, espera aí, deixa-me prestar atenção à filha dele porque o gajo é uma pessoa séria, não é? Algo que eu acho muito mau, não é? Porque mesmo que venha um senhor da construção civil, o senhor mesmo que não saiba se expressar, não é? O filho tem que ter exatamente a mesma atenção, não é? Independentemente de... Claro. Infelizmente Não é assim, isso não acontece. Queria-te perguntar, nesse caso, portanto, tu disseste que estiveste em Ciências, acabaste o 12º ano em Torres Vedras. Exatamente. E depois foste, portanto, para Engenharia Informática no Técnico. No Técnico, certo? Exatamente, E sim. como é que foi as tuas primeiras impressões enquanto mulher afrodescendente, nesse caso, dentro desse contexto? Sabes que a informática é um mundo um bocado especial. Porquê? Porque, primeiro, sou mulher. E muitas vezes, tanto para professores como para colegas já mais antigos da faculdade, eles se calhar nem reparam que tu és preta, reparam que tu és mulher. E só isso é uma rapariga, estás a ver? Eles não querem saber se tu estás coberta de pelo, tem mamas, é rapariga. Portanto, mais uma vez, é o que eu digo, eu acabei por beneficiar no meu percurso até hoje, eu acabei por beneficiar disso, por ser uma mulher no meio de um mundo de homens, em que eles não querem saber da tua cor, eles veem que tu és mulher e isso é espetacular para eles, então é logo, olá, como é que te chamas? Precisas de ajuda? Queres que eu te ajude? Porque és mulher, estás a perceber? E se fores simpática, e se falares bem... favor. Jogou muito. Aqui no Técnico, na Alameda, jogou imenso a meu favor, porque, pronto, não é? Eles não estavam muito ligados a isso, não é? E o mundo da informática, parecendo que não, eu não sei como é que era há alguns anos atrás, mas hoje em dia, lá está, não só por sermos poucas e eles quererem à força toda ter mulheres no meio deles, não é? Seja por quais razões forem, não é? Mas eu nunca senti muito aquela coisa da inferiorização por ser mulher. Ou seja, talvez um pouco pelos professores, não é? Portanto, olharem para ti e pensarem, será que sabes mesmo por ser rapariga? Ou olha, fazerem grupos e tal, olha, junta-te com os rapazes também, não é? Em vez de dizer, olha, façam só um grupo de meninas, não, eles queriam misturar precisamente para garantir que as raparigas não ficavam de certo modo para trás. Não que isso fosse acontecer, não é? Porque nós estamos ali, temos as mesmas capacidades que os outros todos. E o Técnico é uma faculdade que não quer saber. Se tu podes até ser uma génia, tu chegas ali e levas na boca e acabou. Tu ali levas sempre na boca. Aquilo é o reality check. Portanto, ali não importa se és mulher, se és homem, se és branco, se és preto, se és homossexual. As tuas capacidades. Ali é mesmo se tu és capaz de desculpa a expressão, desemmerdar. Se tu és capaz de desemmerdar, tu ali safas-te. Se não fores, não há nada que te vá dar vantagem. Não há. E nesse caso, como é que foi depois quando tu saíste do Técnico e foste para o mercado de trabalho? Pois, quando eu saí do Técnico a história já foi ainda mais fácil. Porquê? Porque tenho o nome técnico no meu currículo, não é? Na minha educação. Portanto, eles acabam por... É assim, é engraçado, eu não tenho a minha fotografia no meu currículo, mas pelo meu nome eles partem do princípio que eu possa ser filha de brasileiros. Mesmo quando eu chegava a entrevistas, e fui a algumas... Não senti... É o que eu te digo, eu acho que eu tive muita sorte com as pessoas com quem me cruzei. Nunca senti discriminação, nunca senti. Talvez por ter entrado numa altura, portanto eu entrei no mercado de trabalho já em
eu acabei o curso em 2015, final de 2015, portanto em 2016 ou finais de 2015 foi a altura que eu comecei a procurar emprego e as empresas aí já estavam mais numa do diversificar, estás a ver? Sim. Temos que ter mais mulheres, temos que ter mais pessoas de outras Diversidade, culturas. multicultural. Portanto, se calhar quando eu chegava eles diziam: fantástico, jackpot, mulher e negra, é mesmo isto que a gente quer, estás a perceber? Ok. Portanto, eu acho que eu acabei por beneficiar muito disso também. Mais uma vez, eu acabei por entrar. E portanto, tu achas que tu tens uma certa exclusividade? Nós ainda somos poucas. Nós ainda somos muito poucas. E as que há, e contra mim falo, não se põe a jeito sequer. Percebes? Eu não me ponho a jeito. Eu tenho um LinkedIn e não atualizo quase nada no meu LinkedIn, a não ser dizer onde é que eu estou a trabalhar agora. Se nós não nos projetarmos como mulheres negras, também vai ser difícil virem atrás de nós, a menos que a gente faça alguma coisa que faça com que nós ganhemos notoriedade, de certa forma. Eu acho que, por um lado é isso, não é? Portanto, não, somos poucas e não há uma grande projeção ainda do que Menos nós fazemos. do que mulheres brancas dentro da ciência? Sim. Okay. Eu acho que ainda não somos muitas. Eu acho que vamos ser cada vez mais, mas mesmo na altura, só para tu veres, no 12º ano, portanto no secundário, na Gama Barros, quando eu estava no Cacém ainda, na minha turma, portanto, blacks, mulheres, no 10º ano ainda cheguei a ser eu e a Olise. A Olise depois mudou de percurso, foi para Humanidades, era assim que se chamava na altura. A Olise mudou de percurso, portanto, foi para Humanidades, para um outro curso. Eu sinto que, de certa forma, as escolas também têm um poder têm um papel muito importante nisso. Portanto, ela viu-se com dificuldades e as escolas não querem saber. Em vez de tentarem perceber, olha, mas quais são as tuas dificuldades, não queres ter apoio disto e apoio daquilo, tens capacidade para os teus pais meterem-te em explicações, não é? Eu quero mudar de curso e está bem. Estás a perceber? Não há uma tentativa de manter a pessoa em ciências, estás a perceber? Okay. Não há. Não sei hoje em dia como é que está, mas eu acho que naquela altura, para eles até era, mandem os blacks todos para a Humanidades, estás a perceber? Havia mesmo não digo encaminhamento, mas era quase que natural, não é? Para eles os blacks irem para a Humanidades porque achavam que os blacks não tinham capacidades para estar em ciências, estás a perceber? Okay. Isso não acontecia com alunos brancos? Não tanto. Ok. Porque era sempre tido como garantido que o branco vai conseguir, estás a perceber? Okay. Vai ser capaz de estudar, de ultrapassar. Se ele fizer um esforço... Se fizer um esforço vai conseguir, mas nunca olhavam para o black e dizer, este rapaz até, é falta de atenção ou falta de empenho, se lhe apertarmos um bocadinho o gajo mantém-se aqui, estás Portanto, a ver? aí, a partir há um filtro quase que inconsciente, que é isso que me estás a dizer. Na altura eu sinto que havia, sim senhora, esse filtro. A Lisa é uma mulher super inteligente e eu sinto que se tivessem puxado um bocado mais por ela naquela altura, ela também teria continuado em ciências. Porque se tu fores a ver, atualmente, nós temos mais mulheres negras onde? Em gestão de recursos humanos. Pois. Porquê? Porque naquela altura crítica, todas elas viraram-se para humanidades. Não é porque são burras, não senhor. É porque ninguém foi capaz de dizer, não, espera, anda cá. Depois apoiar e dizer, não, tu vais conseguir, espera aí, vamos cá ver isto melhor e não sei o quê, não desistas já. Não há esse acompanhamento, por isso é que há tantas mulheres em advocacia, há muitas blacks em direito, coisas mais teóricas, não é? Muita teoria. Para mim é mais do que garantido que é uma questão de encaminhamento, estás a perceber? Não é falta de capacidades, mesmo em áreas como o Cacém, que se calhar são mais problemáticas, não é. Eu acredito que o contexto social em que a pessoa cresce, não é? Se tens um pai e uma mãe que trabalham imenso e não te conseguem dar a atenção que, por exemplo, eu tive, apesar dos meus pais terem separado a dada altura, sempre tiveram os dois muito, muito presentes. Claro que há miúdos que não beneficiam disso, não é? A mãe sai de manhã e chega à noite. Os miúdos estão atirados à sua sorte e é muito complicado. Pouco apoio em casa e depois não há apoio na escola. A escola também não tenta colmatar essas falhas, então os miúdos tentam ir pelo caminho mais fácil, não é? Cursos profissionais e etc. Acabam por ficar para trás. E eu sinto que naquela altura, na altura que foi crucial para mim e teria sido para outras pessoas, a escola não quis saber e disse, humanidades queres, então vai, estás a perceber? Tanto que na minha turma, portanto, era eu
E no 12º ou 11º cheguei a ser eu e a minha tia, que eu digo tia, pronto, tia por afinidade, que éramos vizinhas, portanto éramos duas, numa turma se calhar de 28 alunos. E nunca sei, numa Gama Barros, não é? Com tanta diversidade, só 2 mulheres serem negras ou uma, É porque aí qualquer coisa aconteceu. alguma coisa se passa, não é? Pronto, e na faculdade mais ainda, na faculdade eu era a única mulher negra no meu curso, se calhar na Alameda, e tu estás a ver o tamanho da Alameda. Portanto, eu cheguei ali e para mim foi um bocado, portanto, de certa forma fui bem recebida, não é? Não senti de todo o preconceito, porque lá está, mais uma vez, o contexto social em que eu já estava inserida devido aos meus pais, e também por estar ali, não é? Tu estás em engenharia informática no técnico, ninguém te questiona, tu Pois. garantiste o teu lugar, não é? Pois, Portanto, pois. ninguém duvida das tuas capacidades, se entraste ali, de certa forma, abriste as portas todas. Mas eu notei muito isso, as mulheres da limpeza todas blacks. E eu, porra, isto não acaba. Agora também no trabalho é a mesma coisa, as mulheres da limpeza são todas negras, raparigas da minha idade, negras. Eu penso, mais uma vez falhou, porque eu duvido que esta rapariga não seja inteligente o suficiente para estar a ocupar o mesmo lugar que eu. Mais uma vez eu acredito que hoje em dia, se calhar a coisa esteja a mudar. Ou seja, a escola já esteja a ter um papel mais... Há mais esta conversa também, não é? Exatamente, eu Eu acho sinto que a há uns anos escola... atrás isto não era tão, Não, era- tão natural de se falar sobre estas coisas. Era quase tão normal que ninguém sequer questionava. Estás a ver? Era tipo, mas porquê é que há tantos blacks em humanidades? Porque sim. Quase que a resposta era porque sim. Ou seja, ninguém dizia, mas espera lá, porquê é que os miúdos estão todos a ir para ali? Porquê é que eles não ficam em ciências? Porquê é que eles estão a fugir? Porquê é que eles estão a fugir da matemática? O que é que se passa? Pá, vamos tentar perceber e encaminhar melhor os miúdos.